Glória a Deus pela sua vida. Eu estou feliz demais de estar aqui. E hoje de manhã eu disse que quando os pastores me pediram para ministrar no dia de hoje, eu não lembrei que era dia de ceia. Mas o Senhor me deu uma palavra, e toda ceia é uma palavra de instrução. E Deus me deu uma palavra de instrução mesmo sem saber ou lembrar que seria domingo de ceia. E eu tenho certeza que aquilo que Deus fez hoje de manhã, Ele vai fazer de maneira sobrenatural nessa noite também. Então abra o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para ministrar e para falar contigo nessa noite. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: muitos de nós, na virada do ano de 2019 para 2020, se não todos, muitos de nós fizemos planos. Quem fez planos para 2020? Muitas vezes a gente faz os planos, e aí lá para o dia 5, 6, 10 de janeiro, a gente já meio que esqueceu dos planos. Mas esse ano, quando foi em março, muitos dos nossos planos foram por água abaixo, sim ou não? Me faz lembrar de um texto que em Provérbios diz que o homem pode até fazer os seus planos, mas quem define o seu caminho é o Senhor. E pode ser que você tenha chegado aqui nessa noite, e chegado aqui nesse dia 13 de dezembro, olhando para trás e tenha falado assim: Deus, o que foi esse ano? Eu tinha tantos planos, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo outro, eu ia fazer aquele outro também, e aí no meio do caminho, o curso mudou, o caminho mudou, a forma que você pensou em fazer também mudou. Talvez para você que esteja aqui nessa noite tenha sido um ano de perdas. Talvez para você que esteja aqui nessa noite e que não esteja talvez vivendo os princípios que o pastor Leandro ministrou aqui na palavra de oferta, talvez a palavra de prosperidade ainda não tenha entrado na sua vida. E talvez você esteja aqui hoje dizendo assim: talvez esse seja o meu último tiro, pastor. Eu estou aqui nessa noite porque se Deus não falar comigo, eu estou fora. Está tudo acabado. Pode ser que seu coração hoje esteja tão apertado, tão amargurado, tão angustiado, que você veio hoje querendo uma palavra, tentando entender de Deus o que aconteceu nesse ano doido. E pode ser que nesse seu último tiro, se Deus não falar com você hoje, talvez até coisas ruins você esteja planejando em fazer, mas ainda bem que os nossos planos é Deus que faz os caminhos, amém, querido? E se você está aqui nessa noite, nessa condição, eu não sei porque eu estou falando isso, eu não falei isso de manhã, mas de repente você está aqui nessa noite, está pensando em fazer coisas que você sabe que não deveria, mas o Espírito te trouxe nesse lugar nessa noite para soprar vida sobre você, para soprar saúde sobre você, para soprar prosperidade sobre você, para soprar os melhores planos que Ele tem para você, porque o Senhor já ministrou para a gente hoje aqui: eu é que sei os planos que tenho para você, planos de paz, planos de prosperidade, planos de dar um futuro. Aplauda mais forte, querido. Oh! Adora a Deus. Deus te trouxe nesse lugar porque Ele quer mudar a sua história. E pode ser que você tenha entrado aqui hoje sem acreditar, mas eu estou aqui para te dizer: Deus está contigo. Não se esqueça disso. Oh! Queridos, a minha sensação corpórea de quando o Espírito se faz presente é um arrepio na minha espinha que vai até as minhas pernas. E você não tem noção de como que eu estou todo arrepiado nesse lugar, nessa noite. A presença de Deus está nesse lugar, querido. Se você não crê nisso,
Senhor, em o nome de Jesus, eu não sei porque que o Senhor está fazendo isso no começo dessa mensagem, mas em o nome de Jesus, eu agora quero pedir para que o Teu Espírito se faça muito presente no ouvido, na mente, no coração, nos olhos. Senhor, se mostra de uma maneira que o Senhor ainda não se mostrou. Deus, tem gente aqui que precisa do Senhor nesse lugar, tem gente aqui que está precisando ver o Senhor nesse lugar. Então se mostra presente, Espírito Santo de Deus, se faz presente, Espírito Santo de Deus. Oh, sopra a vida nesse lugar, Pai. Me usa, Senhor, me usa apesar de mim, mas faz aquilo que o Senhor quer fazer. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopra, sopra, sopra a vida, sopra a vida, sopra a vida. Esse culto é Teu, Deus. Espírito Santo de Deus, esse culto é Teu. Nós somos Teus. Queridos, quando eu paro para pensar nos planos que eu tinha para esse ano, e quando eu paro para pensar as perdas que muita gente teve, perda de parente, de emprego, gente que talvez esteja fiel vindo a todos os cultos, mas ainda não aconteceu aquilo que estava esperando acontecer. Deus começou a ministrar no meu coração uma palavra que pudesse trazer um ânimo para você, ainda nesses dias que nos restam em 2020, querido. A Bíblia diz que um dia, para Deus é como 1000 anos. Deus ainda tem 18.000 anos para mudar a sua história ainda esse ano, querido. Você está entendendo isso? Não acabou ainda. Não acabou. Você vai entender no final do culto. Ainda não acabou. E eu comecei a pedir a Deus uma palavra e eu falei: Senhor, o que eu posso ministrar no domingo para o Teu povo? E Deus me fez uma pergunta: Elton, você sabe qual é o segredo da vida? Você sabe qual é o segredo de andar comigo? Você sabe qual é o segredo de viver uma vida próspera, de viver uma vida abundante, de viver a vida que eu prometi para você? E eu comecei a pensar como poderia ser essa vida e o segredo que a gente tinha. E o tema da minha palavra é essa pergunta. Repita comigo essa pergunta: qual é o segredo da vida? 1, 2, 3 e... Qual é o segredo da vida? E eu fui num dos personagens bíblicos, talvez mais famosos da Bíblia. E eu fui até um camarada que experimentou de tudo na vida. Experimentou riqueza, sabedoria, poder, mulheres, tudo que ele queria, ele teve. Tudo que talvez eu e você desejamos na vida, esse camarada na Bíblia teve. E o nome dele é Salomão. O rei Salomão, ele é filho de Davi. Davi foi o maior rei da história do povo de Israel. Quando Jesus aparece, o cego Bartimeu olha, na verdade não olha, né? Mas ele está ali na sua imaginação tentando imaginar quem Jesus é, e ele chama Jesus de filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Olha o tamanho de Davi. Davi era aquele rei que representava o máximo do reinado, e Salomão assume o reinado depois de um legado de seu pai, sendo o maior rei da história. E aí, como filho de pastor, eu me lembro, querido, uma vez eu fui pregar numa igreja no domingo à noite que o meu pai tinha pregado no domingo de manhã. E o meu pai com Parkinson, toda vez que ele ministra, o pessoal do seminário teve um pouquinho de aula com ele, toda vez que meu pai ministra, ele, naquele jeitinho sereno dele, com o Parkinson dele, ele vai contagiando, e ele pregou naquele domingo de manhã, e todo mundo chorou naquele culto, e a presença de Deus, e eu cheguei em casa naquela tarde,
A palavra que eu tinha preparado estava tão fraquinha que eu falei, não, eu tenho que melhorar esse negócio, porque o nível de manhã foi tão alto. Mais ou menos o que acontece aqui, pastor, mais ou menos. E eu fiquei a tarde inteira sofrendo para preparar ali uma palavra que, pudesse manter o nível. E eu só pedia para Deus, Deus me dá sabedoria para eu pregar essa palavra agora à noite, porque depois daquilo tudo que o Senhor fez, usando meu pai, e quando eu chego à noite, o cara que vai me apresentar para pregar diz assim, quantos estiveram aqui hoje de manhã? Eu, não. Pois esse aqui é filho daquele que pregou hoje de manhã. E eu já peguei a palavra dizendo, eu sou filho, eu não sou ele, não esperem o que ele fez. Relaxa, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas naquela tarde, uma das orações com mais fé que eu fiz na minha vida foi, Senhor, me dá sabedoria. E quando a gente olha para Salomão, com tamanha grandeza de seu pai Davi, ele como sendo o terceiro rei de Israel, ele constrói o templo, porque o seu pai queria construir o templo, e Deus não deixou que ele construísse, mas Davi separou todos os recursos, para que Salomão então construísse o templo, e ele constrói o templo, e ele foi o rei mais rico da história do povo de Israel, e não só o mais rico, também o mais sábio. A riqueza dele era tão grande que a rainha de Sabá chega no seu palácio, sabendo da grandeza de todas as coisas, da sua riqueza. E ela diz o seguinte, sempre me diziam que o senhor era sábio, sempre me diziam que o senhor era rico, mas eu estou impressionada ao ver quão sábio e quão rico o senhor é. E Salomão era sábio porque no dia em que ele foi consagrado, ungido rei, ele faz uma oferta de 1000 holocaustos. Salomão era um cara muito generoso, e ele oferece 1000 holocaustos. Naquele momento em que ele oferece aqueles holocaustos, o Senhor aparece para ele e diz o seguinte, meu filho, peça o que você quiser, porque eu já vi que o seu coração é meu, então peça o que você quiser, e o que você quiser lhe será atendido. E Salomão naquela oração, você conhece a história muito bem, Salomão naquela oração pede, eu quero sabedoria para governar esse povo. E Deus diz, já que você não pediu nada para você, mas você pediu para governar o meu povo, além de sabedoria, eu vou te dar riqueza, vou te dar honra, vou te dar poder. E esse cara mais rico da história, mais sábio da história, mas também o rei com mais mulheres da história. E ali começa o grande erro de Salomão, porque ele começa a se relacionar com mulheres que Deus havia dito para que ele não se relacionasse. Ele começa a ter mulheres concubinas que o afastariam dos caminhos do Senhor. Pode ser que você esteja aqui nessa noite, querido. Pode ser que você esteja se envolvendo com uma mulher ou com um homem que você no fundo sabe que está te desviando dos caminhos do Senhor, mas você ainda não teve coragem de dizer que não. Eu não estou falando para os casados, não. Estou falando para você que está se relacionando com alguém que te afasta dos caminhos do Senhor, e você sabe que deveria parar. Salomão domina absolutamente com o seu reinado. O nome Salomão vem da mesma raiz de Jerusalém, vem da mesma raiz de paz. E Salomão então reina com absoluta paz, dominando todo o território e tudo aquilo que ele havia para governar. E ele é o autor de Provérbios, embora tenha outros autores no meio do caminho, e Eclesiastes não se sabe muito bem se foi ele ou não, mas a história diz que foi ele, a tradição admite que tenha sido ele a ser o rei. E eu queria exatamente no livro de Eclesiastes ler com você a perspectiva que Salomão tinha na época, daquilo que ele estava vivendo. Vamos lembrar comigo, Salomão era o homem mais rico do mundo, mais sábio do mundo, Salomão era o homem mais poderoso do mundo naquela época, Salomão tinha uma intimidade com Deus, Salomão tinha um monte de coisa, Salomão experimentou um monte de coisa que talvez eu e você queiramos, mas vamos dar uma olhada na perspectiva e na situação de mundo em que ele estava vivendo naquela época, só para você saber se era um pouquinho parecida com a nossa. Diz assim Eclesiastes 9, versículo 1. Refletindo isso tudo, e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte, querido. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Eu sei de uma coisa.
Não importa se é justo, não importa se é sábio, não importa aquilo que eles fazem, aquilo já está nas mãos de Deus. Agora, o que espera o justo? O que espera o sábio? Isso eu não sei. Pode ser amor, pode ser ódio, mas na verdade eu não sei e você também não sabe. 2020 foi um ano que eu brinquei hoje de manhã falando para o pastor, eu acho que foi uma mistura de ano da maturidade com ano de superar limites, sim ou não? Acho que o superar limites deu uma transbordada para 2020. Eu achei que já tinha superado todos, mas esse ano eu tive que superar mais alguns. Estou torcendo para que a palavra do ano que vem seja assim, o ano da prosperidade, o ano da, sabe assim? Oh Deus, revela aí, papai. Porque de maturidade eu espero, se você não amadureceu ainda, você tem 18 dias para amadurecer, que eu não quero ficar no ano da maturidade, porque você não amadureceu não, hein? Não me prende nesse ano não. Salomão está com uma perspectiva de vida aqui, dizendo, olha, eu não sei o que vai acontecer no futuro, querido. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. 2020 foi um ano de muitos desafios, e a gente não tem a menor ideia do que vai vir em 2021, sim ou não? Embora a gente espere que tudo fique melhor e dias melhores venham, e a gente sonha com isso, mas a perspectiva bíblica, se você ler direitinho, a gente vai ver que o bico do avião está só para baixo. Eu sou daqueles otimistas. Eu ainda espero que a Bíblia esteja um bocadinho errada, pelo menos nessa parte. Porque eu quero viver dias melhores, eu quero viver dias bons, eu quero viver alguma coisa assim, mas eu não sei se isso vai acontecer. Salomão está dizendo isso. Agora vamos dar uma olhada no versículo 2. Olha o que ele diz no versículo 2. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro. O que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramento e que acontece com quem teme fazê-los. Vamos para o próximo, versículo 3. Esse é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Salomão está tendo uma visão otimista ou pessimista do mundo? Fala para mim. Otimista ou pessimista? Se você acha que isso é otimista, eu não quero ouvir de você o que é pessimista. Salomão está com uma visão completamente pessimista do que estaria por vir. E eu ainda não vi matéria, não li nada sobre isso, mas já ouvi falar que tem um fungo que surgiu aí. Quem já ouviu sobre o fungo que já chegou por aí? Fungo. O negócio evolui, era vírus, agora é fungo, sabe Deus o que vai vir depois. Mas pastor, eu vim para cá para receber uma palavra de conforto, de alegria, e você está dando essa tragédia aí, dizendo que o negócio vai piorar? Calma, filho, eu estou indo para algum lugar e você precisa entender aonde eu quero chegar. A visão do nosso querido amigo rei Salomão é uma visão ruim, é uma visão pessimista, é uma visão de que as coisas não iriam melhorar. E aí ele diz no versículo 4, quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Eu sou um dos caras mais otimistas que você já deve ter conhecido na história. Eu sou um cara que sempre acha que tudo vai dar certo. Suzane, em uma época do nosso casamento, já estávamos aqui na igreja, Suzane ficou doente e ela ficou 30 dias sem andar. Só de raiva nós compramos uma bicicleta para ela. Porque eu sempre acredito que as coisas vão melhorar. Eu sempre acredito que as coisas vão ficar melhor. Eu sempre acredito que isso é fase. E toda fase tem começo, meio e fim. E se você está vivendo uma fase muito, muito, muito comprida, dá uma olhada no que está acontecendo, querido. Porque pode ser que a figueira já queira florescer, mas você está podando alguma coisa que não está deixando com que ela floresça. A visão do nosso amigo Salomão é uma visão de pessimismo, mas parece que ele ainda enxerga uma luz no final do túnel. Parece que ele ainda enxerga alguma coisa. Olha, se você está vivo, querido, deixa eu falar um negócio para você.
Se você está pensando em desistir hoje, se você veio para cá com o coração amargurado, se você veio para cá esperando que Deus te dê uma palavra, deixa eu te falar um negócio para você. Se você está vivo, se você está aqui, se você está alimentado, se você está vestido, se você está respirando, se você está com os olhos abertos, se você está ouvindo o que eu estou dizendo, se você está aqui é porque Deus te preservou durante todo esse ano de 2020, e só por isso já é motivo de você dar muita adoração a Deus. Nós conhecemos pessoas que ficaram pelo caminho, e você está aqui. Você está aqui, querido. Há mais esperança para um vivo, porque é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. E diz versículo 5: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. E ele termina no versículo 6 dizendo o seguinte: para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. O que Salomão está dizendo assim: coisas ruins podem acontecer, coisas boas podem acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se você está vivo, ainda tem algum tipo de esperança para você, porque aqueles que já foram, não tem mais o que esperar, não tem mais o que viver, não tem mais o que estar aqui. Mas para eu e você que estamos vivos, querido, eu quero revelar para você nessa noite alguns segredos que eu aprendo com Salomão e que Deus ministrou no meu coração e que eu deveria fazer na minha vida. E Deus falou: é essa palavra que eu quero que você leve para que a minha igreja, diz o Senhor, viva o que eu prometi para que eles vivessem. E a pergunta que eu tenho para fazer: o que você vai fazer diante de todo esse cenário que a gente está vivendo ainda em 2020? Como eu disse, nós temos 18 dias, Deus ainda tem 18 mil anos para que Ele faça alguma coisa. E a pergunta que eu tenho para fazer nessa noite para você: você acha que o ano já acabou, querido? Ainda não, ainda não. Tem 18 dias que você vai acordar, e eu profetizo que você ainda vai acordar esses 18 dias. Do ano que vem eu não sei se vai acordar não, mas nesses 18 dias você ainda vai acordar. Então faz alguma coisa, querido, faz alguma coisa, muda, dá um clique, faça alguma coisa que mude a história da sua vida. E a pergunta é: o que você vai fazer diante desse cenário? Se você ainda não está vivendo as promessas do Senhor para a sua vida, o que você vai fazer da sua vida? Se você perdeu pessoas e você está aí choramingando, você está aí triste, eu entendo, querido, presta atenção, eu não estou querendo minimizar a sua dor, só que olha só, tem uma hora de luto. Eclesiastes 3 diz: tem hora de choro e tem hora de alegria, tem hora de abraçar, tem hora de deixar de abraçar, tem hora de dormir, tem hora de acordar, tem hora para tudo, querido. E se você está chorando desde março, quando alguma coisa aconteceu na pandemia, está na hora de você acordar e está na hora de você reagir, querido. Deus te trouxe aqui nessa noite para te despertar, para te fazer reagir, para parar de ficar: ó vida, ó céus, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém te quer. Não, Deus te ama, Deus te ama, essa igreja te ama, seu líder te ama, a sua célula te ama, essa igreja te ama. Eu sempre vou dizer isso: a igreja é o lugar onde a gente aprende coisas que a gente não aprendeu na nossa família. Você não aprendeu a ser marido? Aqui você vai aprender. Você não aprendeu a ser esposa? Aqui você vai aprender. Você não aprendeu a ser filho? Aqui você vai aprender. Você não aprendeu a adorar a Deus? Aqui você vai aprender. Você não aprendeu a honrar? Aqui você vai aprender. Você vai aprender, querido, é aqui. Deus cria essa instituição chamada igreja para ser uma continuação da nossa família. Quantos líderes são formados por conta da igreja e exercem cargos de liderança nas empresas, nas indústrias, nas escolas, porque a igreja os forjou, a igreja formou, é a igreja, querido. Você acha que eu estou aqui em cima de uma plataforma porque desde pequenininho, meu pai, meu avô sendo pastor, eu já subia, eu já tinha esse contato com o público. Então essa minha facilidade de comunicação em público foi forjada onde? Dentro da igreja. É assim que funciona. Quantos aqui nessa noite querem 4 princípios para que Deus mude a sua história? Se você quer falar assim: eu quero. Então anota aí. Se você está anotando, anota. Se você não está anotando, anota, tá bom? Diz assim o primeiro ponto, e eu quero continuar lendo o capítulo 9 de Eclesiastes, porque o próprio Salomão dá a receita do que eu e você precisamos fazer diante desse cenário e ainda em 2020. Diga assim comigo: escolha ser feliz. Beleza, agora diga com quem quer escolher ser feliz, beleza? Então diga assim comigo: escolha ser feliz.
Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 9. Portanto vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou daquilo que você fez. Querido Deus, olha lá de cima e diz: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, eu estou feliz com você, vamos querido, vamos comigo, vamos celebrar, vamos juntar e vamos comer. Para de ficar reclamando daquilo que você está comendo todo dia e começa a celebrar, seja pão com ovo, seja pão com mortadela, seja pão com arroz com ovo, seja arroz com arroz, seja o que for, comece a celebrar aquilo que tem na sua mesa todos os dias, porque quando você escolhe ser feliz, querido, não importa o que você está comendo, importa que você é grato porque Deus te deu alguma coisa para comer. Faz sentido? Escolha ser feliz. Junta com a sua família. Imagina, gente, eu sempre penso nessa cena. Imagina na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus olha para a multidão, pega o pãozinho, pega o peixinho, fala assim: ah, não vai dar. Você já imaginou se Jesus tivesse falado isso? Igual quando muitas vezes você fala quando pega o seu salário: ah, meu Deus, não vai dar para nada. Aí o que acontece no meio do mês? Sobra mês. Mentira ou verdade? Se está sobrando mês no seu orçamento, você deve estar gastando mal. 2, porque você deve estar queimando com a própria língua tudo que você planta e semeia aqui na igreja. Então para de falar. E se é R$200, querido, e se é R$100, levanta a mão para o céu e fala: Senhor, obrigado por essa semente que o Senhor tem me dado. É isso aqui que vai multiplicar na minha vida. Você tem que ser grato, você tem que ter o seu coração feliz, alegre. Junte, coma com prazer a sua comida, beba de coração alegre o vinho. O vinho representa a alegria, querido. E em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite que aqui não tem mais ninguém mimizento e de boquinha para baixo. Não, está na hora da gente começar a mudar a expressão da nossa face. E se você é um crente rabugento, ou se você é um não crente rabugento, em nome de Jesus, hoje você vai se tornar um crente, vai se tornar um crente feliz. Que é isso que Deus espera de mim e de você. Eu contei hoje de manhã a experiência quando eu fiz uma viagem de avião. E no meio da viagem de avião acontece uma cena muito interessante. A gente pega aquelas turbulências. Não sei se você já viu em filme ou já esteve num avião que teve uma turbulência muito forte. Ela é aquela turbulência que o assento sai debaixo de você. Você sente o negócio fazendo assim, ó. Parece que você está, sei lá, num balão de gás. Você sente literalmente que assim, a qualquer momento o avião vai cair. A senhorinha do meu lado garra na minha mão e fala: meu Jesus, agora a gente vai morrer. Eu virei para ela e falei assim: presta atenção, minha filha, deixa eu te falar um negócio. Até o Rio de Janeiro eu garanto que você vai ficar viva, porque amanhã Deus me deu uma palavra de que eu vou fazer uma outra viagem. Então até chegar no Rio de Janeiro você está segura. No aeroporto você se vira. Deus colocou um anjo do meu lado. Até o aeroporto você se liga. E a senhorinha apertava a minha mão, e apertava, e cada vez que aquele avião caía, minha mão, eu só sentia, gente, meus dedos fazendo assim, ó, entortando tudo, porque a velhinha apertando. Eu falei: moça, fica tranquila, até o Rio de Janeiro você está garantida, fica em paz, não vai cair o avião. Ela: mas como é que você tem tanta certeza? Eu falei: porque eu vou fazer uma viagem amanhã, e essa viagem de amanhã, eu preciso estar lá, e Deus já falou que eu vou fazer, então essa viagem aqui está garantida, então fique em paz. O comissário de bordo pega aquele interfone, aquele intercomunicador do avião e diz assim: pelo amor de Deus, todo mundo senta. Eu falei: pronto, agora é que a gente morre mesmo, porque se o cara que era para me dar paz está nesse desespero, agora babou. E quando o carinha foi para o interfone e falou isso, você imagina a senhorinha do meu lado como é que estava, né? A senhorinha do meu lado já estava desesperada. Mas moço, ele está dizendo que o avião vai cair. Ele falou: eu não disse nada disso, eu estou dizendo para a senhora que não vai. Ou a senhora acredita na palavra dele ou na minha. E se cair vai ser só a sua poltrona, porque a minha vai chegar no Rio. Queridos, eu estou contando essa história de maneira engraçada, mas foi um dos dias mais tensos, tá? Não por mim, mas é porque minha mão estava sendo espremida naquele lugar ali. Mas se eu não tivesse uma palavra de Deus, que no dia seguinte eu teria uma outra viagem, possivelmente naquele momento, seria um dos momentos que eu ia entregar minha alma para Deus, sabe? Falar: Senhor, é contigo agora, porque agora acabou, porque o comissário está desesperado.
Mas quando a gente tem uma palavra de Deus para a nossa vida, querido, tudo muda. Quando a gente tem uma palavra de Deus para a nossa vida, de que a gente vai prosperar no meio da pandemia, de que a gente vai amadurecer num ano em que as pessoas estão desistindo de tudo, de que as coisas vão mudar na nossa história ainda em 18 dias, que as coisas vão mudar ainda em 2020. Ah, querido, quando você tem uma palavra, você não precisa de certeza nenhuma, você só precisa da palavra de Deus sobre a sua vida. E aí você começa a acreditar, viver e vamos para frente. Uou! Primeiro lugar, não importa o que está acontecendo. Médico te deu um diagnóstico, escolha ser feliz. Perdeu o emprego, escolha ser feliz. Casamento acabou, escolha ser feliz. Sabe por quê? Porque se você resolver ficar triste, nada vai mudar. Mas se você mudar a sua atmosfera, querido, se você pegar Jesus, colocar no seu coração e falar assim: contigo, Jesus, não importa o que aconteça. Gente, eu tinha a convicção de que minha cadeira ia chegar sozinha no aeroporto do Rio de Janeiro, sem um avião inteiro caindo. Vocês têm noção que loucura que é isso? Porque eu tinha absoluta certeza daquilo que Deus já tinha me falado. E se hoje você está recebendo uma palavra de Deus no seu coração, você não pode deixar Satanás roubar essa semente do seu coração, querido. E você precisa acreditar, tomar posse desse negócio e ir para cima. Primeira coisa, eu escolho ser. Então chega de gente rabugenta, beleza? Segundo lugar, vista-se com o melhor e tenha a unção do Espírito. Olha o que diz aqui no versículo 8 do capítulo 9. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Deixa eu falar um negócio para você. Eu acho que nesse período de quarentena, você deu uma viajada na roupa que você botava dentro de casa. Sim ou não? Você usava aquelas roupas, não é verdade? O cabelo ficava, não é verdade? Você ficou meio esquisito durante essa quarentena. Sim ou não? 3 admitiram que sim, o resto não, o resto tudo fez maquiagem, o resto tudo fez chapinha. Tá bom, estou crendo. Mas deixa eu falar um negócio para você. Se você estiver pronto para a festa todos os dias, no dia que Deus mandar a festa para você, querido, você já está pronto. Você não vai ter que perder tempo se arrumando. Então, em nome de Jesus, começa a se colocar como esperando a festa que Deus vai dar para você. Vista-se sempre bonito, se arruma, corte esse cabelo, dá uma arrumada nessa banha, para um pouquinho de comer. Se a sua mulher está meio gordinha, querido, começa a orar por ela, começa a ungir ela, começa a declarar sobre a vida dela a magreza, a falta de fome, a ansiedade. E se o seu marido, mulher, para você é mais fácil, mulher. Se o seu marido está meio gordinho, você tem 2 opções, ou não, você tem 3 opções. Você pode 1, deixar ele com fome. 2, orar por ele. E 3, fazer uma comida que ele não gosta. Ele vai emagrecer, querida. Entende? Você tem que ser estratégica. Querido, pegando uma palavra do pastor de Hanukkah, a gente precisa se cuidar. Você precisa se cuidar, você precisa se vestir bonitinho, você precisa se vestir bonitinho, você precisa dar uma arrumada no shape, você precisa dar uma arrumada no cabelo, você precisa dar o dentista também tem família para cuidar, então dá um pulinho no dentista, sabe assim, se cuida. Porque onde há fedor não há amor, querido. Anota essa aí, que essa pode ir para o Instagram. Mas dá autoria. Além de você se vestir bonitinho e ficar bem com você mesmo, com seu cônjuge, com a sua família, o que a gente percebe é que uma outra coisa que Salomão fala: unja sempre a sua cabeça com óleo. O que representa o óleo, querido? Fala para mim. O Espírito Santo de Deus. Você quer que Deus mude a sua história ainda em 2020? Querido, não tem coisa melhor do que você fazer, do que você se agarrar com o Espírito Santo de Deus e ter esse óleo fluindo da sua cabeça para a barba, para as vestes, porque quando alguém olha você e vê você passando na rua, sabe, eu sou meio retardado, eu tenho coisas que eu oro para Deus assim, ó, Deus, quando as pessoas me virem andando na rua, que elas vejam o teu Espírito e não me vejam, que elas vejam na minha forma de andar, o Espírito Santo andando, e fiquem olhando e falam assim, o que é aquilo ali que está andando? E o teu Espírito começa a curar, começa a fazer um monte de coisa que eu nem preciso saber.
Mas o que eu peço, o que eu sempre clamo a Deus, é que a minha presença leve comigo a presença do Espírito Santo. Então esteja sobre você, querido, sempre a unção do Espírito Santo de Deus, para que onde você chegar, transforme o ambiente, que você seja a luz e o sal que Jesus fala que a gente é, mas não porque você precisa se forçar a ser, mas só do fato de você ter tanta intimidade com Deus, que quando você chega num ambiente, você transforma aquele ambiente, que as pessoas virem para você e digam assim: você tem uma energia meio diferente. O nome dessa energia chama Jesus Cristo de Nazaré, querido. É o Espírito Santo que habita em mim, querido. Essa energia que habita em mim, essa luz, essa alegria que habita em mim. Porque se você é crente, você é rabugento, o cara vai falar assim: nossa, mas tem uma luz que vem de você que eu não estou conseguindo decifrar o que é. Mas se você é feliz, se você é alegre, se você chega, transforma o ambiente, se você tem o perfume de Cristo em você, as pessoas vão olhar para você e vão fazer assim, ó: o que aconteceu aqui? E essa é a pergunta que eu espero que as pessoas façam para mim. Quando eu estou dando as minhas aulas e alguém fala assim: você é sempre com essa energia assim? Eu falo: tem que ver quando eu estou pregando. Mas você também é pastor? Você não viu nada ainda, filho. Você tem que ver quando o Espírito Santo me toma. Tem um negócio em inglês chamado possessive case. Deixa eu dar um negócio para você aqui. Possessive case é quando você vai dar a possessão para alguém. Não é a possessão demoníaca não, tudo bem? É a possessão no sentido de posse, tá? Então é assim, mais ou menos assim, ó. Quando você fala em inglês, o carro do fulano é fulano's car. O nome do fulano é fulano's name. Beleza? Até aqui tudo bem? Olha como é que em inglês é fácil. Aí, beleza. Eu chego na aula e eu estou ensinando possessive case. E sabe o que eu ensino? Eu falo assim: quando a gente vai orar, sabe como é que a gente termina a nossa oração? A gente termina a oração falando essa frase aqui, ó. Eu escrevo no quadro assim, ó: in Jesus name. E eu começo a fazer os alunos repetir: in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. E eles acham que eles estão aprendendo o caso possessivo, querido, mas eles estão declarando o nome de Jesus dentro daquela sala, porque quanto mais declara, mais ele se faz presente. Começa a ter criatividade para usar aonde você está um lugar de proclamar a palavra de Deus. A unção do Espírito precisa estar sobre você, querido. Terceiro lugar, Salomão nos dá mais uma dica de um segredo da vida. Ele diz: desfrute com a mulher, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido. Ele continua aqui sendo muito pessimista, mas ainda assim ele dá uma dica: continue todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os dias sem sentido, pois essa é a recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. Deixa eu falar uma coisa, primeiro para você que é solteiro. Pastor, eu estou aqui, eu não tenho marido nem mulher para amar, e esse negócio aí é só para casal. Deixa eu dizer um negócio para você: começa a se amar mais. Começa a se amar mais. Começa a se amar. Mas como assim, pastor? Isso não é egoísmo? Não para você que não se ama. Para você que não se ama e tem ouvido a voz de Satanás dizendo para você assim: é hora de acabar com a sua vida. Querido, em nome de Jesus, ame-se porque Jesus te amou primeiro. Ame-se porque Ele te amou sabendo que você um dia poderia rejeitá-lo. Se você se sente rejeitado, se você se sente rejeitada, em o nome de Jesus, ame-se porque Jesus te amou primeiro. Ele escolheu te amar, Ele morreu por você, Ele derramou 7 vezes o sangue por você, e tudo isso simplesmente porque Ele queria te dar um monte de coisa boa na vida. Então olha para você e se ame mais, curta a sua vida. Tem muita gente que está aqui nessa noite, que diz que ama mais ao outro, mas não consegue nem se amar. Então como é que você vai amar o outro se você não se ama? Então, em nome de Jesus, querido, comece a olhar para você e comece a aceitar como Deus te fez. Se você não gosta do seu cabelo, comece a orar pedindo para Deus mudar a história da sua vida, do seu coração. Ou então compra uma chapinha, não deve ser tão caro. Resolve, não resolve? A mulherada já falando que resolve. Se tiver um pouquinho mais de dinheiro, pode fazer progressivo ou não mais? Pode ainda? Tem uns negócios que não pode usar, mas outro pode. Entendi. Faz progressiva. Querido, se você não gosta do seu corpo, você tem uma academia que você pode malhar. Se você não tem dinheiro para malhar, tem um negócio aqui que você pode correr todo dia. Você vai emagrecer. Para de comer e corre todo dia para você ver se você vai emagrecer.
Comece se amando, querido, porque quando a gente se ama, a gente consegue amar o próximo, a gente consegue amar a Deus, a gente consegue fazer um monte de coisa legal. Então começa se amando. Se você está aqui nessa noite, você é casado, você precisa começar a entender que a mulher e o marido que Deus colocou para você, é para você viver para sempre com ele, mas não é para você viver para sempre uma vida amarrada, é para você viver uma vida feliz, é para você viver uma vida próspera, é para você viver uma vida cheia de alegria, cheia de curtição. Deus me deu essa loura linda. E meu irmão, todo dia a minha oração é: Deus, que eu ame mais essa mulher hoje do que ontem, e amanhã mais do que hoje, e depois de amanhã mais do que... Porque eu sei que no dia que eu parar de orar assim, sabe o que vai acontecer? Satanás vai tentar desviar o meu foco. Se você está aqui nessa noite, o seu amor acabou, em o nome de Jesus, vá para o seu quarto hoje à noite, bote o seu joelho no chão, e só levante de lá na hora que o seu amor tiver voltado dentro do seu coração. Porque Deus pode restaurar todas as coisas. Quando Deus diz para a gente amar o nosso inimigo, o que Ele está querendo dizer? Comece a agir com amor em favor do seu inimigo, porque quanto mais você age em favor daquele seu inimigo, mais o seu sentimento vai vir de amor por ele, e mais você vai querer que ele seja abençoado. Quando o amor acaba, é porque as pessoas simplesmente esquecem de regar o amor. O amor faz parte de um comportamento antes do sentimento. Pastor, o amor acontece nada, você se permitiu que ele acontecesse. Porque tinham outros bilhões de homens e mulheres no mundo que você não se permitiu ser amado e amar aquelas pessoas. Mas a pessoa com quem você está hoje, você se permitiu. E se você hoje está ao fio da navalha, querendo encerrar tudo, lembre-se do dia que você se apaixonou por essa pessoa. Porque ela tinha características, ele tinha características que te fez apaixonar. Então, desfrute a vida com a mulher, com o homem que você tanto ama. Você, filho que está aqui nessa noite, comece a desfrutar o melhor da vida com seus pais. Você, pai, mãe que está aqui nessa noite, comece a desfrutar o melhor da vida com seus filhos. Sabe por quê? Porque no dia que eles forem embora, você vai se arrepender de não ter dado atenção, carinho e tudo que você não está dando hoje. Você está entendendo, sim ou não? Você está mais desanimado, né? Você está meio xoxo, não está não? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Ou eu estou viajando? Está fazendo sentido? Por último, em quarto lugar, esse A já foi mais forte, não já? Ah, agora eu gostei. Era máscara. Tá certo. Em último lugar, o que eu aprendo com o rei Salomão é o seguinte: o que as suas mãos tiverem para fazer, queridos, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Se você escolhe ser feliz, e a felicidade é uma escolha, se você decide andar com roupa de festas e ter a unção do Espírito sobre a sua vida, se você decide amar mais a você mesmo e aqueles que te cercam e a Deus, sabe qual é a consequência disso, querido? Você vai viver a vida do jeito que Deus planejou para ser vivida, e você vai realizar tudo o que Deus tem para você nessa terra. Qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente escolhe ficar triste, porque o seu plano não deu certo, porque o meu plano não deu certo, porque meu casamento, seu casamento não deram certo, porque um parente faleceu e você não teve controle, e você está culpando até hoje alguém por causa desse falecimento. O que eu quero que você entenda nessa noite é que não é o fim. Deus ainda tem muito mais para mim e para você. E quando alguém diz para mim assim, eu pergunto: como é que está a sua vida? Né, pastor? Estou endividado, meu casamento está acabado, meu carro quebrou, perdi o emprego, mas a vida está como Deus quer. Oi? Que Deus é esse que você serve, que eu estou fora dele? Porque o Deus que eu leio na Bíblia
É o Deus que me dá vida e vida em abundância. É o Deus que me dá prosperidade. É o Deus que me dá paz. É o Deus que me dá sabedoria. É o Deus que me dá força para prosperar. É o Deus que muda a minha história. É o Deus que faz todas as coisas novas. É o Deus que me ama todos os dias. É o Deus que derrama sua graça, sua misericórdia sobre a minha vida e por isso eu não sou consumido. Esse é o Deus que eu conheço na Bíblia. Eu não conheço um Deus que só me dá miséria, só me dá miséria, só me dá miséria, só me dá miséria e ainda fala, é isso aí, filho, viva com isso aí que eu estou te dando. Esse Deus, eu estou fora. Mas Elton, e se Deus não curasse a Suzane na época que você falou que vocês compraram uma bicicleta? Cada vez que Suzane ficava doente, eu digo ficava porque ela está curada em nome de Jesus e eu creio nisso. Mas cada vez que ela ficava doente, ela dizia para mim assim, e se eu ficar de novo? E eu devolvi a pergunta para ela dizendo, e se você ficar de novo? E ela dizia para mim, eu não sei se eu vou aguentar. E eu sempre disse para ela, com Deus, não importa se você vai ser curada, se você não vai ser curada, se vai vir de novo ou se não vai vir de novo, porque Deus vai continuar sendo Deus. Mas Deus é tão bom. Suzane está aí, ó, andando, pedalando. Para os mais velhos vão até lembrar que ela até dançava. Não é verdade? Para os mais velhos não, para os mais experientes de igreja. Querido, pegando as palavras de Salomão, eu quero dizer para você o seguinte. 2021 está aí. Faltam 18 dias. Passamos pelo ano da maturidade, você está aqui. Eu não sei se o fungo que vem é de verdade, se é invenção, eu não sei. Eu não vi nada ainda, só ouvi rumores. Mas a pergunta que eu faço para você é, e se o fungo vier? Eu quero declarar nessa noite que Deus continua sendo Deus. E a última vez que eu chequei, ele ainda estava no trono. E ele não perdeu o lugar dele. E você precisa acreditar nisso. E eu encerro essa palavra fazendo uma pergunta para você. O que é que você vai fazer de 2021? Independente do que vier, como é que você estará no ano de 2021? Eu quero que você pense, eu quero que você reflita. Mas antes de tudo, eu quero que você escolha que independente do que acontecer, você vai continuar dizendo, Deus ainda é Deus. Eu ainda escolho te adorar, eu ainda escolho te amar, eu ainda escolho viver por você. Que Deus te abençoe, querido.